Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Caderno 15. Tema: Imóveis rurais e georreferenciamento. Sabe, durante séculos, definir onde começava e onde terminava uma fazenda no Brasil era algo que, beirava a ficção literária, né? Nossa, com certeza. Era uma criatividade sem tamanho. Pois é, as antigas sesmarias e os primeiros registros usavam descrições que, pareciam mais aqueles mapas de tesouro pirata. Era super comum a gente encontrar matrículas oficiais em cartórios dizendo algo como a propriedade vai daquela pedra grande em formato de cela, seguindo até a curva do rio, beirando a cerca velha. A famosa cerca de arame farpado, né? Essa mesma. Mas aí o problema óbvio que fica é o que acontece quando a pedra rola morro abaixo, ou o rio muda de curso numa seca, ou a tal cerca simplesmente apodrece. Bom, o que acontece é o caos absoluto. E foi exatamente esse caos que o nosso sistema registral brasileiro herdou. A gente passou, gerações lidando com o passivo enorme de posses não tituladas e limites completamente invisíveis. Uma literatura vaga, praticamente. Exato. E essa literatura vaga gerava litígios sanguinários entre vizinhos. A gente via sobreposições de terras do tamanho de estados europeus. E, claro, uma total paralisia para o crédito agrícola. Afinal, pensa bem, nenhum banco vai querer aceitar como garantia uma fazenda onde as fronteiras dependem, da memória de um morador antigo. Nenhum gerente de banco faria isso em sã consciência. E é exatamente essa transição, desse caos histórico para essa nova era da precisão milimétrica que a gente vai desbravar na nossa imersão de hoje. Um tema fascinante e super necessário. Uhum. Sim. E para quem nos escute e precisa dominar o tráfego imobiliário rural, seja na vida prática ali do cartório, ou para enfrentar aquelas provas pesadíssimas de concursos, entender como a tecnologia tomou as rédeas do fólio real é a chave do negócio. Com certeza é a virada de chave. Então, a gente vai usar como nossa bússola hoje o material do professor Marcelo Lessa para entender a lógica dessas leis, principalmente as inovações daquele recente provimento 195 de 2025 do CNJ. O famoso 195, ele mudou tudo. Mudou demais. E claro, a gente vai desarmar aquelas armadilhas conceituais que a FGV adora usar para derrubar os candidatos. Nossa, o que tem de pegadinha nesse assunto não está escrito. Mas a mudança de paradigma aqui é genial. O direito registral simplesmente parou de confiar nas palavras, e passou a confiar na matemática. Espacial. Saiu poeta entre o engenheiro. Exatamente isso. O princípio da especialidade objetiva, que quem estuda sabe que é a espinha dorsal de qualquer registro, foi elevado à máxima potência. O imóvel precisa ser individualizado de forma perfeita. E esse provimento do CNJ veio justamente para não deixar nenhuma margem de dúvida na hora de abrir uma matrícula rural. Tá, então vamos materializar isso para quem nos ouve. Imagina que alguém chega hoje lá no balcão do cartório para registrar um desmembramento de uma fazenda. Beleza. Para abrir uma matrícula nova. Cenário clássico. A lei já não aceita mais aquela historinha da pedra até a árvore. O que exatamente precisa constar nessa nova certidão de nascimento da terra? Porque o material do caderno 15 traz uma verdadeira sopa de letrinhas. E que sopa de letrinhas importante, viu? Cada uma dessas siglas tem uma função vital ali no ecossistema do Estado. Obrigatoriamente, essa nova matrícula precisa ter o Código Nacional de Matrícula, o CNM. Que é um RG do imóvel, né? Perfeito. É o identificador único, o RG nacional. Além disso, a área tem que ser expressa exclusivamente em hectares. Acabou aquela festa de usar alqueire paulista, alqueire mineiro. Nossa, tarefa braça. Pois é, cada região usava uma medida que variava de tamanho e gerava uma confusão imensa. Agora é hectare e ponto final. O que faz todo sentido para unificar a linguagem do país inteiro. Mas essa lista de exigências do CNJ continua, certo? Porque tem umas amarrações fortes com a Receita Federal e com a área ambiental. Tem sim, o cerco fechou. É exigido também o número do imóvel na Receita Federal, o NIRF, ou então o atual Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB. Essa é aquela trava econômica. Para garantir que o leão da Receita está vendo a terra. Exato, garante que a terra está no radar tributário. Não tem como fugir. E, por fim,
tem que ter o código do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Ah, o famoso CAR. Ele mesmo. Essa integração toda de dados impede que propriedades fantasmas sejam criadas no papel, sabe? Aquela coisa de inventar terra para fins de evasão de impostos ou para esquentar madeira de desmatamento ilegal. Tudo isso forma o que a gente chama de georreferenciamento. A gente troca aquela narrativa antiga por um polígono cravado por coordenadas geodésicas exatas conectadas lá ao sistema geodésico brasileiro. Tudo via satélite, precisão absoluta. Mas olha, aqui me surge uma dúvida de ordem muito prática. A Lei 10.267, lá de 2001, tornou isso obrigatório. Mas qual é o gatilho exato? Como assim, o gatilho? Tipo assim, imagina uma família que tem uma fazenda lá no interior há uns 50 anos. Eles estão quietinhos lá, não pretendem vender, não vão fazer nada, só continuar plantando a soja deles. Eles precisam sair correndo agora, contratar engenheiro, topógrafo e medir tudo por satélite. Ah, entendi. Bom, o legislador foi muito inteligente nessa hora ao definir esses gatilhos. O georreferenciamento não foi exigido assim do dia para a noite para todo mundo que estava quieto na sua terra. Ufa, senão ia ser um desespero. E é parar o país, né? Ele só se torna obrigatório quando ocorre alguma mutação física ou jurídica no imóvel. Mutações, certo. Dá um exemplo prático para a nossa audiência. Claro. Por exemplo, nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento. Ou em qualquer situação de transferência de titularidade. Tipo uma venda ou uma doação. Isso. Venda, doação, permuta e também, claro, em ações judiciais que envolvam a área. Então a regra é, se o imóvel vai se mover no mundo jurídico ou mudar de dono, aí sim a medição matemática precisa ser feita e averbada. Certo, entendi a regra. Mas, e a questão do custo disso? O bolso, né? Sempre pesa. Pois é. Porque mapear uma propriedade gigantesca no Centro-Oeste é uma coisa. O pessoal do grande agronegócio tem orçamento para isso. Mas pensa no pequeno produtor, na agricultura familiar. Contratar equipamento de precisão e engenheiro pode custar, sei lá, o lucro de safras inteiras. Com certeza. O Estado simplesmente enfiou essa conta goela abaixo do pequeno proprietário? De jeito nenhum. E essa é uma engrenagem social importantíssima que o professor Lessa faz questão de destacar lá no material dele. O decreto que regulamentou a lei garantiu isenção de custos financeiros. Total. Para quem? Para os proprietários rurais, cuja soma das áreas não exceda 4 módulos fiscais. Ah, o limite de 4 módulos. Fundamental gravar isso. Fundamental. O Estado absorve essa demanda porque ele entende que asfixiar financeiramente o pequeno produtor só para cumprir uma regra cartográfica seria tipo um desastre econômico total. O objetivo é regularizar o país, não falir o homem do campo, né? Exatamente. A ideia é trazer todo mundo para a formalidade sem quebrar ninguém. Perfeito. O que nos leva ao famoso relógio da legislação. Mesmo com essas isenções todas, o Brasil estabeleceu prazos carenciais, uma contagem regressiva que começou lá no início dos anos 2000. Que foi diminuindo a régua aos poucos. Isso. Primeiro exigiram o georreferenciamento dos grandes latifúndios e foram descendo. E agora, pelo que consta no caderno 15, a gente está prestes a bater de frente com a última fronteira desse prazo. É um marco definitivo para o direito imobiliário contemporâneo no Brasil. E atenção máximo aqui, pessoal. Para os imóveis com área inferior a 25 hectares, o prazo final e inarredável é 20 de novembro de 2025. 20 de novembro de 2025. Tá logo ali. Tá batendo na porta. Essa data é um divisor de águas absoluto. Ultrapassado esse limite, o oficial do cartório fica terminantemente proibido de praticar atos de desmembramento, remembramento ou alienação, sem que o georreferenciamento prévio esteja ali redondinho concluído. Caramba, isso significa que no dia 21 de novembro de 2025, se a pequena propriedade não tiver as coordenadas de satélite na matrícula, ela vira um ativo congelado no mercado? Congela tudo. Não vende, não divide, não entra em inventário de forma fluida, o tráfego imobiliário daquela área simplesmente para de funcionar. A terra continua lá, física, o cara continua plantando. Sim, a posse continua, a vida segue lá no campo. Mas a utilidade jurídica desse ativo no mercado formal fica suspensa, fica paralisada, até que a matemática seja feita e registrada. Que impacto absurdo.
Bom, agora vamos acompanhar o ciclo de vida desse mapa para quem nos escuta e entender o caminho das pedras. O produtor foi lá, contratou um engenheiro e o engenheiro fez a medição espacial da fazenda. Fechou o polígono no computador. Isso. Essa planta ela não vai direto para a mesa do oficial do cartório, né? Ela precisa passar por uma espécie de alfândega federal antes, o tal do SIGEF. O Sistema de Gestão Fundiária. Ele é administrado pelo INCRA. E a lógica é bem essa de alfândega mesmo. O profissional técnico envia esse arquivo digital direto para o banco de dados do INCRA. E o que o sistema faz? O SIGEF vai cruzar as coordenadas desse novo polígono com absolutamente todos os outros polígonos que já existem aprovados na base. Se não houver nenhum choque físico, nenhuma sobreposição com terras de vizinhos, o INCRA emite a certificação. E olha, é aqui que a gente entra num terreno perigosíssimo. Confesso que a primeira vez que eu li sobre isso no fichamento do projeto ENAC Turbo, eu achei totalmente contraintuitivo. É o calcanhar de Aquiles de muita gente boa. Então deixa eu ver se eu entendi a lógica, porque a FGV adora isso. Pensa comigo, se uma autarquia federal, super importante como o INCRA, analisa o mapa da minha fazenda, cruza com o Brasil inteiro e me dá um certificado oficial carimbado com aquelas coordenadas... O documento lindo com o selo do governo. Isso prova que a terra é minha, certo? O governo acabou de validar minhas fronteiras contra qualquer vizinho ou poceiro que tente contestar lá na frente. Bate o martelo. A armadilha mais letal para quem enfrenta questões de alta complexidade em provas da FGV ou até na prática da advocacia. Sério? Mas parece tão oficial e definitivo. E é aí que o professor Lessa bate forte. A certificação do SIGEF atesta apenas e tão somente uma coisa: a ausência de sobreposição espacial naquele banco de dados específico. Ponto. Só isso. Só isso. É uma validação de geometria, é puramente cartográfica. A própria legislação deixa muito claro que essa certificação do INCRA não implica de jeito nenhum reconhecimento de domínio. Caramba! E nem garante a exatidão daquelas fronteiras contra o direito de outras pessoas. Não garante. Ou seja, se o seu vizinho acha que a sua cerca nova está 2 metros para dentro da propriedade dele, e ele entrar com uma ação na justiça, você não pode simplesmente levantar o papel do INCRA no tribunal e dizer: pronto, caso encerrado, o governo certificou meu mapa, chora vizinho. Não tem essa de carteirada com o SIGEF, então. De forma alguma. O INCRA não entra no mérito de quem é o dono civil da terra. A autarquia não é juiz. Se há um litígio possessório, uma briga sobre onde a cerca deveria realmente estar, ou se tem um poceiro morando dentro daquele seu polígono há 10 anos... Tudo isso vai ser resolvido na justiça comum. Exatamente. O SIGEF apenas diz: o desenho geométrico fecha. Ele não bate em nenhum outro desenho que eu tenho aqui. Mas ele jamais diz: a pessoa que mandou esse desenho é a proprietária legítima dessa área. Entender a diferença entre cartografia e direito de propriedade muda o jogo completamente. Muda tudo. É o que separa os aprovados do resto. E sabe o que é interessante? É a mesma confusão que muita gente faz com aqueles cadastros paralelos. A gente vê o tempo todo na mídia menções ao CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e ao CCIR do INCRA. E a impressão que dá para o cidadão comum é que se a pessoa tem o CAR no nome dela, a terra é automaticamente dela. Nossa, isso é um problema crônico. As bancas examinadoras adoram colocar aquelas histórias hipotéticas de invasores de terras que fazem o CAR escondido para tentar ganhar o usucapião depois. Clássico. E qual é a resposta certa para isso? Os tribunais já pacificaram que isso não tem valor nenhum como prova de domínio. O CAR tem natureza estritamente declaratória e ambiental. Ou seja, eu posso entrar no site agora e declarar o que eu quiser. Basicamente, qualquer pessoa pode entrar no sistema eletrônico lá, desenhar um polígono por cima de uma reserva florestal ou da fazenda do vizinho e emitir um recibo do CAR. O objetivo do governo com isso não é dar título de terra para ninguém. O governo só quer saber quem ele vai multar e responsabilizar caso aquela floresta seja desmatada ilegalmente. Faz todo sentido. É controle ambiental, não registro civil. E o CCIR? Onde é que ele entra nessa história toda para quem está anotando os conceitos? O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, o famoso CCIR, é a vertente econômica e cadastral do INCRA.
Ele é o documento que prova que o imóvel está regular perante o órgão fundiário. E aqui a exigência é absoluta, tá? Trava o cartório. Trava total. Para você desmembrar, arrendar, dar em hipoteca ou vender o imóvel no cartório, o CCIR precisa estar quitado e atualizado. Sem ele, a porta do registro de imóveis simplesmente não se abre para você. Maravilha. Então, recapitulando a jornada. O mapa passou pelo CGF, a fazenda está com o CCIR em dia, a parte ambiental está declarada no CAR e, finalmente, todos esses documentos chegam lá na mesa do registro de imóveis para fechar uma venda. O momento da verdade. Isso. E aqui entra uma das inovações mais modernas e, eu diria, impactantes que o provimento 195 trouxe para o nosso dia a dia, que é o SIG-RI, o Sistema de Informações Geográficas do Registro de Imóveis, que é gerido pelo ONR, certo? Perfeito! O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico. Esse sistema, o SIG-RI, é o ápice da integração tecnológica no Brasil. Ele basicamente cria um mosaico gráfico em nível nacional. Um supermapa. Isso, ele pega todas as coordenadas que já entraram nas matrículas dos cartórios do país inteiro e monta um grande quebra-cabeça visual das circunscrições. Mas vamos colocar esse quebra-cabeça à prova no mundo real da nossa audiência. Imagina a seguinte situação prática. Uma transação milionária de compra e venda de uma fazenda chega no cartório. Tá tudo certinho. O oficial insere os dados e, de repente, o SIG-RI apita um alerta vermelho lá no painel dele. Ih, deu ruim. Deu muito ruim. O sistema detectou uma sobreposição material real. O polígono da fazenda que está sendo vendida simplesmente invade 10 hectares da fazenda do vizinho no mapa digital. Um choque de áreas clássico. Exato. E aí, instintivamente, a reação de qualquer registrador zeloso seria puxar o freio de mão na hora, né? Bloquear a matrícula, impedir a venda, até que esses dois vizinhos resolvam essa disputa. É o que o bom senso e a segurança jurídica mandariam fazer, não é? E é exatamente aí que a mente destreinada falha feio na prova. Não brinca. É sério, o provimento 195 construiu uma solução completamente diferente para isso, muito mais voltada para a viabilidade econômica do país, sabe? O oficial do cartório não pode, de ofício, bloquear a matrícula do imóvel. Peraí, ele não bloqueia? Mesmo vendo a sobreposição gritando na tela? Não bloqueia. O procedimento correto, segundo a norma, é o oficial informar o juiz corrigidor, claro, e o juiz determinará apenas uma averbação dessa sobreposição na matrícula. Certo, ele avisa que tem um problema. Mas e a venda milionária? Fica suspensa? A venda não é impedida de jeito nenhum, e o professor Lessa destaca isso com muito vigor. A averbação de sobreposição não bloqueia a matrícula. O negócio jurídico de compra e venda pode e vai prosseguir. Nossa, isso é muito forte. Então o Estado sabe que tem um baita conflito de terras no mapa, uma invasão de 10 hectares, e mesmo assim permite que o imóvel seja transferido para um novo dono? Permite sim, mas com um detalhe crucial. Tudo ocorre sobre a estrita conta e risco das partes envolvidas. Ah, o risco é de quem compra. Totalmente. A lógica do legislador e do CNJ é que o tráfego imobiliário não pode ficar eternamente refém de disputas cartográficas. Se a gente fosse travar todas as matrículas do Brasil que apresentam algum tipo de sobreposição mínima no satélite, O agronegócio parava. o agronegócio nacional entraria em colapso no dia seguinte, travaria a economia do país inteiro. Fazendo uma analogia aqui, é exatamente como você comprar um carro usado que tem um amassado na porta ou um arranhão feio. O Detran não proíbe a venda do carro por causa do amassado. Ótima comparação. Ele apenas garante que o registro do veículo seja transparente. Se o comprador olhar lá o documento, ver a averbação de que tem um problema, olhar o carro amassado e ainda assim quiser comprar, a decisão é inteiramente dele. O risco já está precificado no valor que ele pagou. Exatamente. A averbação lá no cartório rural serve como um farol de transparência, né? Tipo, atenção mercado, comprem se quiserem, mas saibam que há um litígio espacial bem aqui. Uma analogia irretocável. O Estado prioriza a fluidez econômica e a transparência em detrimento de um purismo cartográfico absoluto que ia só engessar as relações. E olha essa mentalidade de desburocratização, de deixar o mercado respirar, fica ainda mais evidente num outro ponto fantástico do material do Caderno 15. A tal da retificação diária
e a dispensa dupla de anuência. Ah, esse ponto é um alívio para quem vive a prática do direito imobiliário. Nem me fala. Antigamente, para consertar a medida de uma fazenda no cartório, a pessoa tinha que pedir a bênção e a assinatura com firma reconhecida de praticamente todos os vizinhos ao redor. E isso gerava umas situações absurdas e extorsivas, né? O caso prático que o professor Lessa traz no caderno ilustra perfeitamente essa agonia que a gente vivia. Imagina a cena. Um advogado suando a camisa, tentando retificar a área de uma fazenda que, detalhe, já foi até certificada no SIGEF do INCRA. Ou seja, a matemática já provou que está tudo certo. Já, mas ele chega lá no balcão do cartório e tromba com um escrevente super apegado àquelas normas defasadas do passado. Esse escrevente exige não apenas que o vizinho assine a planta em papel, concordando com a divisa, O que já é chato de conseguir. muito chato. Mas como a fazenda desse vizinho tem um financiamento agrícola e está hipotecada num banco, o escrevente exige que o banco credor também assine a planta de retificação. Nossa, imagina conseguir a assinatura do banco. Isso deveria levar meses ou até anos. Anos e muito dinheiro perdido em burocracia. E como é que a tal engenharia reversa jurídica que o professor ensina resolve esse nó hoje? Como é que a gente derruba essas exigências absurdas na hora da prova ou na vida real? Atacando em duas frentes legislativas, derrubando um obstáculo de cada vez. É a dispensa dupla. Primeiro, vamos falar da dispensa do vizinho. Certo. O provimento 195 do CNJ consolidou a regra de ouro. Se o imóvel que está sendo retificado e o imóvel do vizinho confrontante já possuem ambos a certificação de não sobreposição do SIGEF, Se os dois já passaram pelo INCRA. isso se os dois têm GCEF, é expressamente dispensada a anuência desse vizinho. Ninguém precisa assinar nada, é a supremacia da máquina sobre o papel, né? Se dois satélites lá no espaço já confirmaram as coordenadas e o Banco de Dados Federal cruzou as informações atestando que um polígono não invade o outro, a gente não precisa da tinta de uma caneta humana atestando exata a mesma coisa. Redundância sem sentido. O algoritmo confia no algoritmo. Sensacional. Mas e a segunda dispensa? E quanto à assinatura do tal banco credor que você comentou? Essa foi uma vitória gigantesca da Lei 14.382, lá de 2022. Ela alterou a Lei de Registros Públicos e simplesmente excluiu de forma expressa os credores hipotecários e pignoratícios do conceito legal de confrontantes. Acabou a exigência, então. Acabou. A lógica é muito cristalina. O banco tem interesse no retorno financeiro do crédito que ele emprestou. Ele não tem nenhum conhecimento técnico, muito menos interesse prático em ficar discutindo se a cerca de arame da fazenda fica 3 metros para a direita ou para a esquerda. É verdade. Exigir que o comitê de crédito de um banco gigante, sei lá, numa avenida em São Paulo, assine um papel para validar a posição da cerca de uma fazenda lá no interior do Mato Grosso era, tipo, o auge da ineficiência burocrática. O auge. Essa dupla dispensa é uma verdadeira ferramenta de aceleração de negócios rurais no país. Muito bom. Agora, saindo um pouco das divisas com os vizinhos, o material aborda um cenário fascinante, onde o mundo físico, a realidade dura, invade a fazenda de forma irreversível. O famoso princípio da unitariedade matricial. Isso, o que acontece, juridicamente falando, quando o governo do estado decide construir uma rodovia estadual asfaltada, cortando uma fazenda gigantesca exatamente ao meio. Esse é um clássico de provas, um caso de ruptura física que exige uma adaptação jurídica imediata. O princípio da unitariedade determina que cada imóvel deve ter uma única matrícula, né? E cada matrícula deve descrever um único imóvel contínuo. Sem interrupções. Exato. Mas quando a rodovia é construída, o Estado desapropria aquela faixa de terra que passa no meio. A estrada torna-se um bem público, de uso comum do povo. Consequentemente, a continuidade física daquela fazenda original foi rompida para sempre. Ela deixou de ser um corpo único. Cortou o cordão umbilical ali. Rompeu. O registrador, diante dessa fratura irreversível do imóvel, não pode simplesmente manter as duas metades separadas, abrigadas sob a mesma matrícula original de antes. Seria uma ficção jurídica. E qual a solução técnica para isso?
Ocorre o que a gente chama de desmembramento impositivo. E impositivo, a própria palavra já diz. Isso. A matrícula matriz original é encerrada, morta, e o oficial abre 2 novas matrículas completamente distintas. Uma para a gleba que ficou do lado direito da pista e outra para a gleba do lado esquerdo. A realidade física moldando à força a realidade registral. O direito correndo atrás dos fatos. É sempre assim. Fascinante ver como o sistema precisa respirar junto com a geografia do terreno. Bom, a gente está chegando àquela fase da nossa análise em que a gente precisa transformar todo esse debate rico em ferramentas ágeis de memorização para a nossa audiência. Aquela hora do sprint final. Exatamente. Aquela síntese cirúrgica dos preceitos de ouro do fichamento do projeto ENAC Turbo. Como a gente resume isso para quem está com o caderno na mão? Vamos consolidar os pilares, então. Anotem aí. Primeiro pilar. Georreferenciamento significa substituir a literatura vaga por coordenadas matemáticas vinculadas ao sistema geodésico brasileiro. Perfeito. Fim do romantismo na descrição. Segundo, o CIGEF do INCRA avalia apenas geometria. A certificação não concede direito civil nem prova domínio. Cuidado dobrado com essa armadilha da banca. Cartografia não é propriedade. Fechou. Terceiro, o prazo limite inarredável para áreas menores que 25 hectares é 20 de novembro de 2025. O relógio está batendo. Faltam poucos meses. Quarto pilar, a constatação de sobreposição via CIGEV-RI gera apenas uma averbação informativa. Ela não gera o bloqueio automático da matrícula nem impede a venda. O risco é de quem compra. Transparência acima do purismo. Quinto, o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, é estritamente declaratório e ambiental. Não serve como prova para ganhar uso capião. E sexto e último, na retificação, imóveis já pacificados lá no CIGEF dispensam a assinatura do vizinho e a lei excluiu de vez os credores bancários da lista de confrontantes. Uma revisão formidável, abordando todas as engrenagens essenciais do material. E olha, refletindo sobre toda essa revolução arquitetada pelo CNJ e por essas leis, me vem à mente uma questão quase, filosófica, sobre o futuro do direito imobiliário. Qual seria? Pensa bem, quando aquela data limite de novembro de 2025 finalmente chegar, e o último hectare produtivo do Brasil for mapeado via satélite e integrado lá no Sigiri, será que aquelas antigas disputas sangrentas de foice e cercas cortadas de madrugada vão realmente desaparecer da nossa história? É uma boa pergunta. Ou será que nós estamos apenas transferindo a arena de batalha da terra batida para disputas de algoritmos, pixels e sobreposições de polígonos nos painéis virtuais do UNR? Sabe, as cercas físicas de arame vão cair, mas as disputas espaciais talvez só mudem de idioma, indo para o meio digital. Nossa, é uma provocação muito realista para quem atua na área. Porque as ferramentas mudam, né? A precisão matemática aumenta, mas a complexidade e a ganância nas relações humanas pela posse da terra, essas permanecem idênticas. A natureza humana não muda com o satélite. Não mesmo. O que se espera, no fundo, é que o campo de batalha saia da força bruta e passe para a argumentação técnica e qualificada. E é exatamente por isso que o nível de exigência das bancas e do mercado sobre os profissionais da área está tão alto. Faz todo sentido. É o filtro natural. E para encerrar, como é tradição no material do professor Lessa, que sempre nos traz um norte não apenas técnico para a prova, mas ético para a vida, o caderno 15 traz uma reflexão de Provérbios, capítulo 2, versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os justos, é um escudo para os que caminham com integridade. Uma mensagem poderosa e extremamente adequada para a nossa profissão. Muito. Porque dominar todas essas minúcias do CIGARI, entender a natureza técnica do CIGEF e navegar com integridade e sabedoria por esse mar de dados é o que define o verdadeiro guardião da segurança jurídica no Brasil. É isso que transforma quem nos escuta na autoridade preparada para assumir a titularidade de um cartório de ponta ou liderar a advocacia de alto nível neste país. O rigor matemático é só
o instrumento, a justiça é o fim. E aproveitando esse gancho motivacional, a gente gostaria muito de saber qual tema espinhoso dos editais a nossa audiência gostaria de ver dissecado no futuro. Ficam abertas as sugestões nos comentários. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!